Fala, estrangeiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriel e bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo aí hoje com vocês. Então, eu vou estar falando hoje sobre quais são as principais diferenças entre um brasileiro e um suíço. Para quem está vivendo no Brasil, muitas vezes não consegue pegar muito bem quão grande esse abismo entre o Brasil e a Suíça, principalmente assim, com os países nórdicos, com a Noruega, com a Suécia, com a Alemanha, até mesmo com a Inglaterra, que é bem diferente para quem já viu, sei lá, um colombiano, alguém da Argentina, ou então alguém da América do Sul. Então, eu estou sempre falando da minha percepção, qual é o meu ponto de vista, né? Então, vou deixar a reflexão aí no ar, e então, muito obrigado também, não posso esquecer dos likes que você deixa aí no canal, que isso me dá uma força realmente gigantesca para continuar fazendo os vídeos aí da melhor forma possível para vocês. E também, se você está interessado em saber como é a vida no exterior, como é que é a vida aqui na Suíça, eu estou sempre falando a minha reflexão e curiosidades também de só quem vive aqui do lado de fora do Brasil sabe. Então, muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. E eu quero fazer um pequeno disclaimer aqui. Eu vou falar das três principais diferenças entre o Brasil e a Suíça, entre o brasileiro e o suíço, mas é aquilo, das duas, sempre nas diferenças tem os pontos negativos e os positivos, tem aquilo que é ruim e aquilo que é bom, então não confunde as coisas e pensa que eu estou falando bem do Brasil e mal da Suíça, então eu estou falando mal da Suíça e bem do Brasil, eu estou dando a minha percepção das coisas, e vocês vão ver também que realmente tem no que é bom pensa que é bom do Brasil, tem um ponto negativo. Aquilo que a gente pensa que é bom da Suíça, também se tem um ponto negativo. Então, realmente é a característica, porque senão a gente sempre fica falando aquilo, é a mentalidade do país, é a mentalidade do país. Mas muitas vezes, ok, a mentalidade do país, mas que mentalidade é essa? Na prática ali, qual que é essa diferença, que é essa aceitação da mentalidade que a gente precisa ter? O que é isso? Então, as três principais diferenças, sem enrolação, vamos para a primeira. Na minha opinião, é a criatividade. Você tem um hiato gigantesco entre o Brasil e a Suíça. E eu vou explicar por quê. Bem, o Brasil, a gente vê, o brasileiro é realmente um povo muito criativo. E isso depois de um tempo já em Portugal, aqui na Suíça, eu vou ver os vídeos do Brasil, coisas que acontecem no Brasil, e o brasileiro é muito criativo. Por isso que eu acho que tem tantos memes aí no Brasil também, e grandes empresas também no Brasil. Eu vejo que com muito pouco, gente que começou na pobreza e hoje estão ricos, montaram um negócio, criaram alguma coisa do nada. Com muito pouco que eles tinham, eles conseguiram criar uma coisa gigantesca. E por isso que muito brasileiro que vem aqui para a Europa, se tiver com a cabecinha no lugar, né, dá muito certo. Porque chega aqui nas piores condições, mas do pior, ele consegue pegar as migalhas ali e crescendo e fazer aquele banquete ali no final, que todo mundo chega, muito europeu, depois chega e fala assim, mas como é que ele cresceu? Como é que ele conseguiu fazer isso tudo aqui no final? É justamente por essa criatividade que o brasileiro tem. Isso se reflete em todas as coisas, mas não pode ser sempre também uma coisa, se a pessoa usa e abusa disso aqui na Europa também, pode cair naquele jeitinho brasileiro. Se a pessoa faz isso da forma correta, então cresce daquele bom. Se a pessoa usa o jeitinho brasileiro, não é tão legal, não é tão correto, não é tão na regra, mas vamos passar por aqui que eu vou dar um jeitinho aqui. Também a criatividade está se mostrando desse lado, mas não é uma coisa muito positiva. Às vezes, e principalmente aqui na Suíça, aqui é tiro e queda, sabe? Se tentar fazer o jeitinho brasileiro, mais cedo ou mais tarde a polícia está batendo sua porta ali e vai voltar para o Brasil. Já vi casos disso, então esquece. Mas a criatividade do brasileiro é uma coisa muito interessante e que o suíço não tem muito. E eu vou explicar por que também. Eu acho que o suíço não tem essa criatividade porque não tem a necessidade de ser tão criativo aqui na Suíça. Porque ao contrário no Brasil, aqui na Suíça o país é muito bem estruturado. Então, o que essa estrutura causa? Uma inflexibilidade, uma determinada rigidez ali. Então não tem necessidade de ser criativo, não precisa ser criativo aqui na Suíça. Já está tudo definido, já tem tudo estruturado. Se você quer isso, é através desse passo 1, 2, 3, 4, 5. Se você quer fazer isso, 1, 2, 3, 4, 5. Se quer fazer isso, 1, 2. Então está tudo já estruturado, não tem essa necessidade de querer ser criativo, de precisar sair daquela saia justa, porque o sistema não ajuda, então porque outras coisas não acontecem, a vida não anda para frente, não tem nada disso. Então, pelo que eu percebi, né, sempre através do meu binóculo aqui, da minha percepção,
Na minha percepção, o suíço não é criativo por esse motivo. Se você quiser fazer um curso técnico, tem tudo preparado. Se quer fazer uma universidade, uma medicina, se quiser virar astronauta, já tem um caminho trilhado ali. Se você trilhar o caminho, vai dar certo. Então, na minha opinião, a primeira principal diferença é a criatividade. A segunda é o humor. E isso é uma coisa que muitos brasileiros ficam aqui na Suíça, estranham o suíço, e muito suíço também estranho, e europeu no geral, assim, estranham os brasileiros por causa do humor, porque o humor brasileiro é uma coisa única, e na maioria das vezes só outro brasileiro que vai entender. Porque a gente vê isso muito no Brasil. Não sei se quem tá no Brasil vai perceber isso, mas o humor brasileiro é um humor muito sarcástico, é muito assim, entre as linhas ali, beirando o deboche ali. A gente vê isso muito nas pegadinhas ali do Brasil. Eu vejo, eu rio demais, porque aqui é uma outra realidade, outro planeta. Esses tipos de pegadinhas que acontecem no Brasil aí que o pessoal acha engraçado mesmo, de ferrar o outro ali no meio da rua e depois fala que é pegadinha e sai correndo que o outro ficou com raiva, quer bater nele agora. Isso é uma coisa assim que não existe aqui na Suíça. Não, na Europa também, Portugal não existe, na Suíça não existe, não é uma coisa assim, é diferente. Já já eu falo do humor do Suíça aqui também. Mas esse humor brasileiro ali que fala e brinca e joga uma ali e tal, sarcástico ali, muitas vezes, é uma coisa que às vezes o suíço não entende muito. Então, muito cuidado na hora que for fazer uma brincadeira, alguma coisa ali. Pensa 2, 3 vezes, porque o humor é muito diferente. E achar várias coisas engraçadas assim, é assim, a coisa realmente tem que ser muito engraçada. E o humor do suíço é um humor muito mais assim, vamos dizer, racional. Sabe, não é um humor que vai machucar os sentimentos de ninguém, não é um humor que vai passar a perna para trás. Eu vi uma pegadinha aqui uma vez, e acho que nem era mais da Suíça, acho que era da Alemanha, que era uma pegadinha. Eu não achei minimamente engraçado. Pode ser que alguém ache engraçado. Eu não achei. O pessoal lá rachou o bico mesmo de rir, que tava na. Era da Alemanha nesse caso, né? Mas o suíço tá passando aqui na Suíça. Alguém foi fazer a pegadinha, bateu na porta da pessoa lá, a pessoa abriu a porta, que ele falou assim: não. Tá aqui falando o papel do Stoia, que você tem, na verdade, pagar 10 mil euros agora de Stoia. Não são o valor que você sempre paga, era pegadinha, nem sabia quando tinha que pagar. Mas tem que pagar agora 10 mil. E vai chegar a semana que vem a conta e eu tenho que pagar. Aí a pessoa começa a ficar ali, assim, não, mas pagar a conta, tem que pagar a conta. Não, tem que pagar a conta. Tá assim, e demora acho que 20 segundos, nem puxa muito ali e fala assim, é brincadeira! Aí chega a câmera, chega todo mundo, e a pessoa até ganha um presente ali no final. Eu penso, ok, beleza e tal. Eu fiquei, moço, assim, mas nem que tá, tipo, a graça, brincar com imposto, sabe? Falar que imposto, tem que pagar imposto, eu tenho que pagar uma coisa a mais ali. Eu não achei muito engraçado, não. Tem outras pegadinhas que, claro, sempre tem exceção, né? Que são engraçadas, né? Que fazem com banheiro público e tal, mas é uma coisa mais global, né? Que o pessoal copia de outros lugares. Mas o humor que eu vejo aqui, que o pessoal ri, é uma coisa bem mais seca, vamos falar assim, bem mais rígida. Isso que eu falo, tudo isso está englobado na mentalidade do país. Então o humor suíço está englobado muito nisso. E que o suíço estranha no brasileiro muitas vezes é o humor. Ele tenta fazer um humor que fala que é meio sem graça, é meio sem sal, é meio assim patetão, assim, tenta falar uma coisa e fica mais ou menos constrangedor ali a coisa do que engraçada, né? Então, para mim, a segunda diferença é o humor brasileiro, e o humor suíço é uma coisa assim, completamente diferente. E a terceira coisa que eu acho que a gente não pode deixar de fora é exatidão. Isso da Suíça é uma coisa assim, você percebe nas primeiras horas que você está na Suíça. Eu aprendi isso também, você percebe isso em tudo. Nas conversas, no que você combina com o suíço. Se você chega numa loja lá e fala e vê assim, tá, eu vou ver um pouquinho e tal, mas eu vou voltar mais tarde, vou voltar mais tarde. Ele vai ficar esperando que você volta mais tarde. Eu vejo muita gente falando às vezes do Brasil, eu perdi esse costume, mas eu vejo que muita gente que chega e fala, vou voltar mais tarde, mas não vai voltar não, só fala por educação, sei lá, para não ofender, sei lá, machucar os sentimentos do vendedor ali e tal, mas aí se vai falar que vai voltar mais tarde, vai voltar mais tarde, vai ver e vai falar que não quer e vai embora, ou então vai comprar, sabe? Então na conversa mesmo com as pessoas não dá muita volta. Então, deixa eu te explicar. É assim, então vai contar a história inteira daquilo para falar que não quer. Não, muito obrigado. Não, muitas vezes o europeu fala que é seco, nossa, que grosso e tal, chega ali e fala, não tô interessado não, muito obrigado. Mas nem conversam, nem fala nada, só dá aquele tac direto. E a pontualidade é uma característica suíça de exatidão, que é assim, conhecido no mundo inteiro, né? Então muitas vezes as pessoas falam que
o trem não tá lá escrito trem às 10 horas. Nas 10 horas o trem tá chegando, às 10 horas o trem tá saindo. Então eu mesmo fiz isso, perdi uns trens já, muitos trens quando eu tava aprendendo em alemão, tava na escola de alemão, justamente por causa disso. Eu falei assim, não, o trem chega lá 10 horas, então eu vou entrar no trem, então 10 e 1 o trem deve chegar, então 10 e 1, 10 e 30 o trem, você nem vê mais o trem, você fala, mas já chegou? Ou já foi embora? Não, não chegou ainda não. Muitas vezes eu ficava pensando, aí a plaquinha mudava lá, já mudava pro próximo trem lá, que era às 10, agora vai chegar às 10h50. Eu ficava, não, 10 horas é 10 horas, 9h58 é 9h58. Eu tava aqui conversando com uma coisa do trabalho, e eu falei para falar do tamanho de um quarto lá que precisava ser alugado e tal. Tava lá 198 metros quadrados. Aí ele perguntou qual que é o tamanho do quarto mesmo. Eu falei assim, são 200 metros quadrados o quarto, né? Eu falei, não. 198 metros quadrados, não são 200. Eu fiquei naquela, beleza, 2 metros quadrados aí, mas essa exatidão é que faz o país, são as pequenas coisas que o país faz o país ficar rico, faz o país dar certo. Da mesma forma, o Brasil, um país de desenvolvimento gigantesco, com tanta cultura, uma riqueza de cultura tão grande, é justamente também por causa dessa criatividade, nesses detalhes. E isso tudo que engloba essa mentalidade. Por isso que eu queria falar um pouco mais com você sobre as especificidades dessa mentalidade do Brasil e da Suíça, para quando chegar aqui não ficar surpreso. Então, muitas vezes demorar 6 meses, brigar com alguém, então causar algum tipo de constrangimento, porque não entendeu essas nuances que acontecem no país. Então eu queria falar isso hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, que isso me ajuda muito a espalhar a mensagem para o máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal também, que isso vai me ajudar e ajuda você também, que eu tô aqui com vídeos diários falando sobre como é a Suíça, qual é a minha experiência aqui na Suíça, e acho que vocês vão gostar muito do material que tem aqui. Então eu também mando pro pai ou pro primo, alguém que tá querendo pensar em viver fora do país, não é? Eu quero saber qual que é o seu comentário também. Surpreendeu alguma coisa? Se você está vivendo fora do Brasil, então conhece um suíço, ou conhece um alemão, existem outras coisas também que são tão diferentes assim, que você colocaria na sua lista as principais diferenças entre o brasileiro e a pessoa que você conheceu aí de algum país específico? Então é isso aí, galera. Olha, um grande abraço, que Jesus abençoe e continue fortes. Valeu!